Dicas práticas para você correr longas distâncias. Vamos falar sobre alimentação, estratégia, pace e muito mais. Mamãe. Fala, atletas amadores, beleza? Meu nome é Diego Ferraz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E qual é a ideia do vídeo de hoje, galera? Caso você não saiba, e se você não sabe é porque você não segue o canal O Amador lá no Instagram, vou deixar o Instagram aqui embaixo para você acompanhar lá. Mas caso você não saiba, eu corri ontem, galera, uma ultramaratona de 56 quilômetros. Por isso estou meio quebrado aqui e queria mostrar justamente para vocês o que eu apliquei, né? Como eu peguei a teoria de treinamento, de alimentação e tudo, e como eu apliquei isso na prática, em uma corrida real, da vida real. Então, peguei o que eu estudo, apliquei na prática, a gente vê no que deu, o que eu errei, o que eu acertei, o que a gente pode melhorar. Porque a gente vê muita teoria por aí, né? Por exemplo, a ideia de 120 gramas de carboidrato por hora. Beleza, tá, tem que comer, será? 120 por hora? Mas o que é 120 gramas de carboidrato na prática, assim, vendo, né? A gente quer discutir esse tipo de coisa. E além disso, queria falar também dos erros que eu cometi. A gente comete erros, tá, gente, nesse tipo de prova. Sempre tem alguma coisa para ajustar. Até atletas profissionais a gente vê aí que eles estão sempre tentando melhorar, né? Sempre botando, talvez botar um pouco mais de sal, diminuir ou aumentar o carboidrato. Sempre vai fazendo esse ajuste fino em cada prova, né? Que é na prova a gente realmente testa o que a gente fez nos treinos. Então, só para contextualizar todo mundo, a minha prova foi ontem, domingo, né? Hoje é segunda-feira, eu tô gravando no mesmo dia que vai pro ar esse vídeo. Foram 56 quilômetros. Parece simples falando assim, né? Mas o percurso até que realmente não tinha assim em tese, né? Isso antes da prova eu pensei que o percurso não teria nada demais, é uma BR, uma estrada, então não é montanha, nada de subida e descida assim. Mas, em tese, o que eu estava esperando era um calor intenso, tá? Só calor e umidade alta aqui é comum na minha cidade. Então, a gente já estava esperando por isso. Seria aí uma prova extrema na questão de calor. Mas a gente vai aprofundar disso mais para frente. Então, vamos começar aqui os pontos que a gente vai tratar. O primeiro ponto, galera, que eu queria falar com vocês sobre ultramaratona é sobre o pace de prova. A gente está acostumado em provas de 5, 10 quilômetros, maratona, até a maratona, a gente está acostumado a ter um pace médio na cabeça, né? A gente tem um pace ali e tenta manter aquele pace a prova inteira praticamente, né? Ou que seja um pace na primeira metade, um pace na segunda metade outro, ou os malucos que saem na loucura aí, sai forte, depois vai mantendo o pace, enfim, a gente tem uma noção de pace na cabeça nessas provas aí de 5 até os 42. Tanto que se a gente ouve um tempo, por exemplo, de maratona, a gente sabe dizer se é bom ou ruim, entre aspas, né? Por exemplo, eu sei que para um amador, um sub 3 horas na maratona é interessante, né? A gente tem essa noção na cabeça já. E na ultra já é um pouco diferente, né? Que, por exemplo, a gente não sabe dizer de bate-pronto assim se 4 horas e meia é um bom tempo de 50 km, de 60 km. A gente não tem essa resposta direta, né? E por que na ultra a gente não se importa tanto com isso? Porque, pessoal, por exemplo, na minha ultra de ontem, por mais que eu tivesse um ritmo na cabeça que eu conseguiria manter, na ultra não é um ambiente controlado como uma maratona, por exemplo, que tem um percurso provavelmente todo fechado. Uma ultra normalmente não tem como fechar de uma cidade, aqui no meu caso foi de uma cidade para outra, então não tem como eles fecharem toda uma BR, por exemplo. Então tu vai dividir o percurso com carro, com bicicleta. Por exemplo, eu passei por um percurso que tinha obra, estavam reformando o negócio de BRT, sabe, esses ônibus expressos, então eu tive que diminuir o pace ali. Então olha só que loucura, se tu fica com um negócio de pace bitolado na cabeça, como a gente fica nos 5 até os 42, se eu diminuir ali quando eu tava na parte de obra, eu ia ficar, puto, olha aí, o meu pace era 4,45 mais ou menos, 4,40 pace de prova. Aí eu fui ali para 5,30, eu ia ficar, tem que apertar agora, senão meu pace, minha média vai ficar alta, tem que acelerar agora, depois ia me lascar lá na frente porque eu apertei o pace ali, entende? Então na outra a gente tem que ter essa cabeça de que o pace vai variar, tá? Já tem que ter isso na cabeça. Até o percurso, pessoal, a gente não tem, numa outra é mais difícil da gente ver o percurso na questão de subida e descida. Por exemplo, um erro que eu cometi, eu assumo total culpa aí, um erro que eu cometi, eu subestimei o percurso. Porque eu já passei por essa BR aí, meu pai tem uma casa aqui no outro município que foi a prova, já fui várias vezes de carro lá, na minha cabeça o percurso era todo plano.
Só que uma coisa, gente, é tu passar no percurso de carro e outra coisa é tu passar no percurso correndo. Porque de carro, às vezes tem umas subidinhas assim que tu nem sente no carro, tu acelera ali, tu nem tá vendo que tá subindo. Mas correndo, galera, tinha subida assim de 1,5 km. Só assim, subidinha. Nada essas montanhas muito íngreme assim, sobe e desce, não, só assim. De levinho, de levinho, de levinho, de levinho. Que era o suficiente, por exemplo, meu pace de 4,40 ia para 5,20 com a mesma percepção de esforço. Então, imagina, se eu amasso para manter os 4,40, eu ia também pagar lá na frente por esse esforço a mais que eu fiz. Então, na outra maratona, pessoal, tu tem que ter essa mentalidade de, beleza, o meu ritmo é esse, mas eu tenho que ser flexível para em alguns momentos vai ter que alterar o ritmo. Tem que estar disposto a, em alguns momentos, vai ter que aumentar o ritmo, seja em pontos que tem obra, seja parar porque está passando carro, seja em subida, descida, e sem que isso afete a tua cabeça, tá? Então tu já tem que estar preparado para esse tipo de coisa. E eu confesso que essa é uma das coisas que eu gosto na ultramaratona, pessoal, que a gente não fica com essa coisa de ficar se comparando com o outro, né? Às vezes a gente vê por aí as pessoas perguntando quanto tempo tu fez os 10K, quanto tempo tu fez um Ironman, quanto tempo tu fez tal distância. Aí tu fala, a pessoa já fica, é lento, é devagar, é rápido, não sei o quê. Essas coisas de RP, de ficar se comparando o tempo com o do outro, não. Na outra não tem essas coisas. Ninguém pergunta o teu tempo para saber se tu é lento, se tu é devagar. O cara, tu vai para completar ali, fazer o melhor e pronto. Sabe, não tem essa frescura de pace, de se comparar. Isso aí eu acho legal na comunidade da Ultra. E outra coisa ainda nesse negócio de pace é que em provas no calor, como foi o caso da minha, tu vai ficar muito tempo exposto no sol. Então é interessante sim, gente, em provas extremas, como essa que eu fiz no calor, às vezes tu tem que andar, às vezes tu tem que parar para se hidratar, jogar água no corpo, né? A gente tem essa coisa na cabeça, não, se é 50 km, se é 70 km, tu tem que correr sem parar 70 km. E às vezes não é bem assim, pessoal. Pelo fato de tu estar muito tempo exposto ao sol, se tu correr sem parar, tu pode aí acabar com a tua prova, né? Ter uma insolação, já pensou? Ou então esquentar demais o corpo, porque tu não parou ali 30 segundos que for para resfriar e ganhar tempo lá na frente. E agora que eu tô vendo que eu nem fiquei queimado do sol, pessoal, vou até botar umas imagens da prova aí que o Cuscuzinha fez. Mas para ver que foi muito sol direto na cara, sem uma arvorezinha para cobrir, e porque a gente passou protetor e tal, a gente se protegeu aí do sol, senão realmente gente, foi muito sol. Nossa, chega a dar raiva de tanto sol. Eu falar, mano, dá 1 minuto só, cara, só 1 minuto de sombra, pelo amor de Deus. Eu vou te falar, confesso que eu não gosto de parar em prova, não gosto de andar, mas mano, logo na primeira parada mesmo, na primeira vez que eu parei mesmo, lá na prova, ali pelo quilômetro 40, eu tava com os staffs lá, né, parei no ponto de hidratação, mano, a galera pegou gelo assim, eu já tava com dor no quadril, na perna, aqui em tudo, o pessoal pegou gelo, esfregou na perna, botou gelo por baixo da bermuda, assim, tá aqui a minha perna, botaram gelo por baixo da bermuda, passaram gelo aqui na meia, passaram um spray de... Como é que eles... Aquele spray que arde, esqueci o nome, que arde pra caramba, passaram que gela, né? Mano, sei que eu saí do posto de ação, eu cheguei cheio de dor, cara, eu saí, parecia que não tava zerado, mas, cara, pronto pra continuar bem, assim, sabe? Não tava mais com aquelas dores incomodando. Então, uma parada que valeu a pena, sabe? Uma prova extrema dessa, valeu muito a pena essa parada pra continuar bem. Imagina se eu continuo com dor ali, a chance de eu desistir era maior, né? Então, uma paradinha que eu fiz, passar gelo, resfriar o corpo, jogar água na cabeça, botar gelo no boné que eu tava, ajudou muito. Porque imagina, eu tava com uma percepção de esforço ali, com dor, aí tu tirar as dores, eu fico com uma percepção de esforço menor para continuar ali, foi no 40, ainda tinha mais 16 km para frente. Então o que eu quero dizer com esse primeiro ponto, com essa primeira dica aqui, tu tem que ter sim um plano de pace, um plano de ritmo que tu vai seguir, mas seja flexível para mudar o plano no decorrer da prova. Eu acho que é isso que a experiência vai te dando, a hora certa de aumentar o pace ou de diminuir o pace, ou como lidar com a descida, como lidar com a subida, sem deixar isso afetar a tua cabeça. Eu acho que quanto mais tu vai fazendo prova, mais, pelo menos eu percebi isso, tá? Nessa última agora que eu fiz, eu já estava bem mais experiente com isso, soube lidar bem com essas adversidades aí, que é muito fácil você deixar, tu ver um pace alto, tu ficar, meu Deus, e agora? Puta, vou ter que compensar. É muito comum isso a gente ouvir por aí. Vou compensar aqui que aumentou, vou descer mais rápido, ou vou apertar mais na frente. Então, essa maturidade, digamos assim, me ajudou bastante ontem. No final das contas, pessoal, lidar com as adversidades no decorrer de uma prova é uma qualidade muito grande
para quem quer fazer provas de longa distância. Então, aprendam a lidar com as adversidades e a experiência vai ajudar muito vocês com isso. Então, façam provas que cada vez mais vocês vão pegando o jeito, tá? Isso vale para mim também, estou aprendendo a cada dia. Segundo ponto, e esse aqui é para quem vai fazer prova no calor, galera, prova quente. Quem gosta de prova quente aí? Dica agora para quem vai fazer prova no calor. Porque assim, pessoal, a minha cidade, ela é perto da linha do Equador, tá? E toda cidade, todo país que está perto dessa linha do Equador, tem um clima úmido e quente, é calor o ano inteiro, tá? Umidade alta e calor elevado basicamente o ano inteiro. E qual é o principal problema do calor, né? Por que a prova no calor é mais dura? Por que a gente sofre mais no calor? Então, tem vários pontos, na verdade, né? Mas aqui os principais pra gente, quando a gente fala de ultra, é que no calor, pessoal, a gente consome mais glicogênio muscular. Então imagina que o nosso músculo tem ali carboidrato, tem glicose dentro do nosso músculo, imagina, tá polímeros de glicose assim enroladinho dentro do músculo e no calor a gente tende a consumir mais glicogênio do músculo, que é a nossa fonte de energia aí na hora da atividade física. Aí tu pensa, pô, beleza, tá consumindo mais glicogênio, é só eu comer mais. Aí que tá, gente. O problema também é que o nosso intestino no calor absorve menos carboidrato. Por quê? Porque vai menos sangue para o intestino, porque está indo mais sangue para a pele. Lembra que o nosso estoque de sangue é limitado, a gente tem uma quantidade limitada de sangue. Quanto mais tu divide esse sangue, menos vai para um órgão, né? Então, por exemplo, tá aqui sangue para o músculo, sangue para o intestino e sangue para a pele, para poder suar, né? Para poder resfriar o corpo. Tá indo menos sangue para o intestino, ele absorve menos nutrientes, menos carboidrato. Então, realmente o calor ele é ingrato. E a umidade, pessoal, a umidade alta é ruim, eu digo aqui, a umidade a 90% que é aqui pra gente. A umidade alta, ela dificulta a troca de calor do teu corpo com o ambiente. Isso, eu acho que eu já falei várias vezes aqui que o aquecimento do corpo é uma das causas de fadiga. Quando teu corpo aquece, aumenta a temperatura corporal, as proteínas do teu corpo, elas perdem a forma, as enzimas não funcionam direito, a membrana celular perde conformação também. Então, o nosso corpo não gosta, gente, basicamente, de mudança de temperatura para mais ou para menos, mudança de pH para mais ou para menos, no ambiente ácido ou muito básico. Nosso corpo não gosta de variação, tá? O nosso corpo gosta da homeostase ali, pequenas variações, tá? Durante o dia, que é o comum, que as nossas células gostam, digamos assim. Essas variações de temperatura, aumentar muito a temperatura corporal, nosso corpo não gosta. Então, o que acontece com a umidade? Imagina aqui no ar, que a umidade alta quer dizer que tem muito vapor de água no ar. E se tem muito vapor de água no ar, não cabe muito vapor de água saindo do nosso corpo para o ar. Quanto maior a umidade, menos ela absorve o calor, digamos assim, sai do nosso corpo, entende? Tipo como se tivesse menos espaço para vapor de água no nosso corpo. Quando a umidade é baixa, tem mais espaço, certo, no ar, para vapor de água, então nosso corpo consegue trocar bem, consegue sair vapor para o ar. Quando a umidade é alta, o que acontece? Soa muito, porque não está evaporando. Então, se tu está suando muito, quer dizer que tu não está trocando o calor de forma eficiente. Então, ajudar o nosso corpo a resfriar, tá? Jogar água, resfriar o nosso corpo de qualquer forma, tomar água gelada, ajudar o nosso corpo a resfriar vai fazer com que as funções ali funcionem pelo menos de uma forma minimamente normal, digamos assim. Ajuda o corpo a funcionar melhor do que se tivesse calor ali lascando. Terceiro ponto, galera, agora pontos mais práticos, tá? Bora para começar aqui com a alimentação. Alimentação um dia antes da prova, o que comer um dia antes da prova? É muito comum a gente ver o pessoal falando do jantar de massas, né? É o mais comum por aí. Comer muito à noite, na noite anterior da prova, comer uma pratada de macarrão, comer uma pizza inteira, é muito comum a gente ouvir isso por aí. O que é que eu posso te dizer? Basicamente, primeira dica básica, não comer nada diferente do que tu tá acostumado. Eu não sou fã de comer, por exemplo, pizza, que é muita massa com muita gordura, muito queijo, um dia antes, também não sou fã. Na verdade, eu não sou fã de comer muito à noite, tá, pessoal? Encher a barriga à noite antes da prova, isso aí pode prejudicar o sono, tu acorda já sem fome para comer o pré-treino. Eu não sou muito fã disso. O que é que eu faço que pode te ajudar aí também, se você também não lida bem com isso? Eu aumento um pouco o carboidrato em cada refeição do dia. Então, por exemplo, no almoço, se eu como 150 gramas de macarrão, eu como 200. Aí, se eu como um pão e meio no lanche da tarde, eu como 2 pães.
Se à noite eu como também o macarrão, 150, como 200, 220 gramas de macarrão, aumento um pouco em cada refeição. E uma coisa que eu faço também, eu pego um Gatorade, uma garrafa de Gatorade, e tomo no decorrer do dia. Então, por exemplo, no café da manhã, como o café da manhã, tomo um golinho. Tá, lanche da manhã, tomo um golinho. Almoço normal, que eu falei, e tomo um gole também, para no jantar terminar essa garrafa de Gatorade, tá? Eu acho mais interessante, pessoal, até porque tu vai meio que repondo o glicogênio no decorrer do dia e não deixa só para a refeição da noite para dar essa turbinada aí no glicogênio, tá? Vai o dia todo movimentando aí para ir aumentando o glicogênio muscular, colocar mais glicose aí dentro do teu músculo. E uma coisa aqui, pessoal, também sobre essa alimentação antes da prova, antes dos treinos longos, uma coisa que eu errei muito e não quero que você erre, é que eu sentia durante os treinos longos muita dor na barriga, assim, eu tô correndo aqui, aí dá umas pontadas assim, sabe? Vocês já sentiram isso? Uma pontada que vai, tipo, uma cólica forte, aí tu te torta assim pra tentar passar e não passa, aí respira fundo. Aí uma hora parece que passa e tu continua, aí depois vem lá embaixo agora, é outro lugar. Aí, pontada, como se fosse tipo gás ali, que estivesse esticando alguma coisa, umas pontadas fortes, assim, eu sentia muito isso. Eu pensei que era por causa do gel de carboidrato, cheguei a mudar de gel e não passava. Aí a minha esposa, a Cuscuzinha, ela estuda nutrição e ela deu a ideia de, cara, será? Porque eu como muita salada, gente. No almoço e na janta, eu como muita salada e salada tem fibra. Muita fibra, e fibra ali é celulose, a fibra a gente não digere, né? A fibra faz parte do bolo fecal e tal, ajuda muito na digestão, mas ela fica ali no intestino, né? Então, ela deu a ideia de um dia antes dos treinos longos, muito longo que eu digo mais de 3 horas, só dava isso em mim mais de 3 horas de corrida, tá? Ela falou para tirar total a fibra, tirar a salada, então, um dia antes. Então, por exemplo, se eu fosse fazer um longo no sábado, zero a fibra na sexta, zero a salada. Então, almoço e janta sem salada. E, gente, melhorou. Não senti mais nada de pontada, nada. Depois das 3 horas de corrida, 3, 4 horas, eu cheguei a fazer esse último ciclo, não senti nada de dor. Então, fica a dica aí, pessoal. Se você sente, ou para você evitar dor na barriga aí, diminui as fibras um dia antes do seu treino longo ou da sua prova. Quarto ponto para a dica para a sua ultramaratona, gente, ou se você quer fazer uma ultramaratona, é a questão da privação de sono, galera. Ultramaratona é meio ingrata esse negócio. Eu não estou nem falando aqui daquelas ultra de 24 horas ou daquelas ultra que larga às 7 horas da noite e vira a noite correndo. Eu estou falando tipo a minha, assim, por exemplo, a de ontem, que como era no calor, a largada foi 4 horas da manhã. Pensa, a largada 4 horas da manhã. Só que para largada, já que a largada é 4 da manhã, eu tenho que estar lá 3h30, certo? Você vai largar 4, 3h30 eu tenho que estar lá para arrumar as coisas e tal. Para eu estar lá 3h30, eu tenho que sair de casa 3 horas da manhã, certo? Certo. Só que para eu sair de casa 3 horas da manhã, eu tenho que acordar 2 horas da manhã. Então imagina, né? Já é um negócio diferente do que a gente vê em corridas normais. E para garantir, ontem, de sábado para domingo, o que eu fiz? Eu acordei, gente, 10 para as 2 da manhã. Isso mesmo. Eu acordei 1h50 da manhã. Eu quase dormi e acordei no mesmo dia, né? Que eu dormi 9 da noite. 9, 10, 11, 12... razoável, 4h50. Eu tava meio gripado, pessoal, então não dormi direito, ainda tenho ansiedade de prova. A gente não dorme, na verdade, direito antes de uma prova importante que a gente treinou muito tempo, né? Por isso é importante a gente dormir na noite anterior, na verdade, tá, pessoal? Descansar bem, por exemplo, de sexta para sábado, e na de sábado para domingo, infelizmente, realmente difícil alguém dormir 100% antes de uma prova que tu está empolgado para fazer. Então, essa dica é importante. Tenta dormir bem, cara, de sexta para sábado, se a prova for domingo, para tu não ter um prejuízo aí dessa noite de sábado para domingo, que é difícil dormir bem, né? Quinto ponto aqui, galera, e voltando para a questão da alimentação. O que comer antes de uma ultramaratona, né? O que comer antes de uma ultramaratona? Tem uma regra na literatura, pessoal, que diz assim: se a prova é daqui 1 hora, né? 1 hora. Tem só 1 hora da hora que tu acordou para a prova, tu come 1 grama de carboidrato por quilo de peso, tá? 1 hora antes da prova, 1 grama de carboidrato por quilo de peso. 2 horas antes da prova, de 1,5 a 2 gramas de carboidrato por quilo de peso, tá? E aí se for 3, 4 horas, a gente já faz uma refeição
mais completa. No meu caso aqui, pessoal, eu acordei 2 da manhã, como eu falei para você, eu acordei 10 para as 2 e comi 2 horas da manhã para largar 4. Então eu tinha 2 horas de diferença na minha prova. E o que eu fiz? Eu comi 100 gramas de carboidrato. 100 gramas de carboidrato. Façam as contas aí. 100 gramas de carboidrato, eu peso 67 quilos, dá quase 1,5 gramas de carboidrato por quilo de peso. Revisando aí se você não entendeu. Eu comi 100 gramas de carboidrato 2 horas antes da prova, eu peso 67 quilos, comi aí 1,5 gramas de carboidrato por quilo de peso. Lembrando que é importante você testar isso, se tu se dá bem, se tu se dá mal com carboidrato, pode comer mais, pode comer um pouco menos. Ah, Diego, 100 gramas de banana tem 100 gramas de carboidrato? Não, gente, 100 gramas de banana não tem 100 gramas de carboidrato. 100 gramas de banana tem mais ou menos aí 26 gramas de carboidrato. Isso é importante, que eu acho que essa é uma dúvida muito comum. O pessoal não tem essa noção do peso do alimento para o peso dos macronutrientes, né? Quanto tem ali de carboidrato, de proteína. E onde é que tu vai saber isso? Como é que eu vou saber esse tipo de coisa? Como é que eu vou calcular? Assim, tu pode pesquisar na internet, tá, pessoal? Joga no Google banana, tabela nutricional, aveia, tabela nutricional, tu vai ver lá a quantidade. Eu calculo sempre por 100 gramas. Ou então, tu pode ver a tabela TACO. Tabela TACO é a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos. Vou até mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, Tabela TACO. Tu joga no Google, tu encontra aí Tabela TACO, tá? Aí aqui, pessoal, tem todos os alimentos por 100 gramas, tá? Todos os alimentos por 100 gramas. Deixa eu mostrar aqui. Bora pesquisar um. Fala um aí. Ctrl F. Melancia. Vocês gostam de melancia? Bora ver melancia. Tá aqui, melancia crua. Tá aqui, ó, 100 gramas de melancia. Só botar aqui pra gente ver direitinho. Carboidrato. Tá aqui a linha do carboidrato. 100 gramas de melancia tem 8 gramas de carboidrato só. Tá vendo? Bora ver a banana? Banana. Um monte de banana. Eu gosto a que eu como é a prata. A prata que eu acho que a maioria come, né? Banana prata. 100 gramas de banana. Tem, como eu falei, ó, 26 gramas de carboidrato. Ó, 100 gramas de banana, 26 de carboidrato, 100 gramas de melancia, 8 gramas de carboidrato. Então, tu percebe que é diferente, né? Por isso que eu sou meio mordido com esses nutri. Fala, come depois do almoço 100 gramas de fruta. Tá, mas que fruta? Porque é totalmente diferente tu comer 100 gramas de banana e 100 gramas de melancia, tá? Para ficar equivalente, 100 gramas de banana equivale a 300 aí de melancia, né? 8, 16... 24, mais até, né? 100 gramas de banana equivale a umas 320 gramas de melancia. Então, percebe que é diferente. Então, antes de uma prova, é mais interessante tu comer banana que não enche tanto. Agora, se tu tá em uma dieta, tá comendo pouco, quer emagrecer, a melancia é mais interessante, porque a quantidade é maior e tu consegue ficar mais satisfeito, digamos assim, né? Para quem quer perder peso, a melancia é bem interessante por causa do volume. Então, deu para entender, galera? Essa aqui é a tabela TACO que você pode ver o peso por 100 gramas dos alimentos. E agora eu queria mostrar como é que eu fiz para comer 100 gramas de carboidrato. O que eu comi? O que é 100 gramas de carboidrato na prática? Eu quero ver. Bora ver então, pessoal. Vocês que mandam nessa bagaça aqui, ó. Aqui eu cobri que é o próximo assunto que a gente vai falar aqui. Tá? Então, o que eu comi para ter 100 gramas de carboidrato? Olha só. 50 gramas de pão. Aquele pão bolinha, sabe? Que vem de pacote no supermercado. Vem com 4, 6, 12... Tá? Um pão bolinha, pão de hambúrguer, pronto. Um pão de hambúrguer tem 50 gramas, tá? Um pão de hambúrguer, 20 gramas de geleia, 100 gramas de banana, 30 gramas de aveia. E aqui da aveia é importante, pessoal, que eu falei que tem que diminuir a fibra antes da prova, né? Só que aqui eu boto a farinha de aveia que tem menos fibra, tá? A aveia é interessante aqui porque é um carboidrato de lenta absorção. Então tu mistura carboidrato de rápida absorção com de lenta, para ter glicose ali, indo direto, e uma glicose mais lenta também. É interessante misturar os carboidratos nessa hora. E mais 100 ml de suco de uva, tudo isso somou 100 gramas de carboidrato que eu comi antes da prova, tá? Lembrando que não é para você copiar e colar isso aqui para você, tá? Você tem que fazer de acordo com o seu peso, com o seu tipo de prova, com a sua composição corporal, com tudo, tá? Assim, eu não falei aqui antes da prova, essa aqui foi 2 horas antes. 30 minutos antes eu tomo um pré-treino, pessoal. Esses pronto mesmo, com cafeína. O que eu tomo é uma dose com 140 gramas de cafeína. É relativamente pouco, né? Eu vejo gente tomando 400. Então eu tomo 140 miligramas antes, porque eu vou tomar cafeína ainda no decorrer da prova. E também eu não gosto de começar muito pilhado, porque quando tu bota muita cafeína, depois dá
dar um down, né? Então eu gosto de ficar ali mais tranquilo, mais estável, digamos assim, na prova e tomar cafeína durante quando estou sentindo dor, principalmente eu tomo ali uma cafeína para dar uma ligada. Ficou claro então, pessoal, essa questão de alimentação antes da prova? Não sei se eu fui muito técnico, então se tiver dúvida, pode deixar aí nos comentários. Sexto ponto para uma ultramaratona e o mais importante, pessoal, estratégia de alimentação durante a prova. Basicamente, galera, ultramaratona é uma competição de comer e beber com um pouquinho de corrida aí no meio. Por quê? Porque o ritmo de ultra, pessoal, ele é leve, né? Se comparado com outras distâncias, é um ritmo tranquilo e ganha quem mantém esse ritmo mais rápido comendo e bebendo. Porque às vezes, gente, se mesmo o cara correndo mais que tu, mas ele não come nem bebe direito, e tu comendo e bebendo melhor que ele, tu consegue manter o ritmo melhor, tu consegue sustentar o ritmo por mais tempo, talvez tu faz menos paradas aí, então é muito importante comer e beber em outra maratona, é tão importante quanto correr mesmo. E a questão da quantidade de carboidrato é um mistério, né, gente? Qual a quantidade certa de carboidrato para comer durante um evento esportivo assim, de longa duração? Na literatura tem muita coisa sobre isso, mas assim, eu vou falar aqui algum para vocês terem uma noção, mas é muito teste, tá, pessoal? Vou te falar que é muito teste, depende de muita coisa que a gente vai ver aqui, mas na literatura, o que a gente tem? Tem estudos falando de 30 a 60 gramas de carboidrato por hora, tá? Tem o estudo da ADA e do Driscoll, vou botando aí para vocês. Tem outro da ADA que fala de 0,7 gramas de carboidrato por quilo de peso por hora, tá? Isso aqui é tudo por hora, tá, gente? Tem um estudo de 30 a 60 gramas por hora e um estudo também, outro estudo, que falou que 0,7 gramas de carboidrato por quilo de peso por hora. Bora fazer um exemplo aqui. Vou botar aqui na tela para vocês, para a gente fazer um exemplo na prática, que tem que mostrar, né? Aqui a gente desenha para vocês, gente. Vamos lá. O que seria 0,7 por quilo? Eu peso 67 quilos vezes 0,7, então eu teria que comer 46 gramas de carboidrato por hora, segundo esse estudo aí. Não estou dizendo que essa é a verdade absoluta. É segundo esse estudo, 0,7 Diego, comeria 46 gramas, que eu acho pouco, tá? Bem pouco até, pro que eu faço. E tem outro estudo do El Sayed, que fala de 40 a 75 gramas de carboidrato por hora. O que leva em consideração aqui? Tu vê que tem uma margem muito grande, né? Tem que levar em consideração aí como tu metaboliza o carboidrato, a temperatura, a intensidade do exercício. Porque se tu vê atletas de elite, eles fazem a distância que a gente percorre como amador, eles fazem mais rápido. Então a intensidade deles é maior, eles precisam consumir mais, o trabalho que eles fazem é maior. Então tu vê atletas aí consumindo 120 gramas de carboidrato por hora, né? Por exemplo, se eu fosse correr uma maratona, eu consumiria mais ou menos 80, que eu me dou bem com 80 gramas de carboidrato. Como na ultra, a distância é maior, beleza, mas a intensidade é menor que uma maratona. Então, se a intensidade é menor, eu não preciso de tanto carboidrato por hora, entende? Então, por exemplo, na outra eu consumi 65 gramas de ontem, tá? 65 em média, 65 gramas de carboidrato por hora. E por que eu digo que é teste, tá, pessoal? Porque na outra eu vou botar a imagem de como eu cheguei aí da outra. Eu cheguei me sentindo forte, me sentindo bem, com energia. Então é isso que tu tem que testar. Se tu tá se sentindo cheio, se tu tá se sentindo vazio, se tu tá sentindo fome, se tu tá se sentindo fraco depois. Então, tem que fazer esses testes, tá? Eu consumi 80, me sentia não, gostei, e com 65 me dei bem. E como tu sabe, né, se tu tá comendo pouco, se depois do treino, tu fez um treino de 4 horas, e tu, ali a primeira hora tu ainda tá energizado, né, mas depois da primeira hora, depois que tu toma banho, tu fica meio, sabe, aquele da preguiça de viver, só quer existir, não quer fazer nada, não quero fazer mais nada, só quero ficar aqui parada, vendo Netflix, sabe, que se tu tá com essa... sem vontade de viver depois de um treino longo, é provável que você está comendo pouco durante o treino, tá? Tem que aumentar aí o carboidrato, não é um bom sinal, tá? Tem que sentir a dor do treino, cansaço, mas não essa moleza de não quero fazer mais nada hoje, meu Deus do céu, sabe? Essa moleza que dá. Então, não é normal, tá? Tem que comer mais, provavelmente, melhorar aí a distribuição do carboidrato. E outra coisa importante, que a gente nem falou do sal aqui, né? Mas, por exemplo, se tu tá sentindo aquela sede interminável, não sei se é comum aí, mas aqui no norte, nordeste, quando a gente treina muito longo, perde muito líquido, e a gente chega em casa, bebe água, já tá com a barriga cheia de água e ainda tá com sede. Parece que é uma sede que não tem fim, tá com um desbalanço aí dos eletrólitos. Então é interessante, o sal ajuda muito nisso, né? Provavelmente tá consumindo pouco sal se tu tá com essa sede interminável. Então
presta atenção nisso para ajustar. Ficou claro, pessoal, essa questão de quantidade por hora, que é mais uma questão de teste, mas não tem como eu te dizer que tal coisa vai funcionar para todo mundo. 60 gramas de carboidrato vai funcionar para todo mundo. Não. A gente vê atletas com o mesmo peso que eu consumindo 120 em uma maratona. Então, percebe que é uma coisa que tem que testar. Isso é uma média, tá, pessoal? Pelo menos 60 gramas é interessante. Dá para partir daí, vamos dizer assim. 60 gramas a hora, dá para te partir daí e testar. Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. Uma mulher que pesa 45 quilos, talvez a gente tenha que começar já 30 gramas a hora, 30 gramas por hora, né? Aí depende. Por isso que é bom consultar um nutricionista para garantir, para não ter problema. Mas, enfim, deu para vocês terem uma noção, pelo menos. E agora eu vou mostrar, eu falei que eu consumi 65 gramas por hora, mas o que é 65 gramas vendo assim, em alimento, para consumir? O que é 65 gramas por hora? É isso que a gente vai ver. Então aqui, tá, pessoal? Aqui é a estratégia que eu usei, tá? Aqui é o que eu comi 2 horas antes, aqui o pré-treino com cafeína que eu mostrei, e aí começou a prova, tá? Vamos dizer que aqui largou a prova e começou. Com 30 minutos, eu fui dividir assim, tá? 40 gramas de carboidrato na meia hora, 20 gramas com uma hora. 1h30, 40 gramas, 2 horas. Cada hora quebrada, 40. Cada hora fechada, 20, tá? 20 e 25, tá? Para fechar e sempre a hora, cada hora entre 60 e 65 gramas de carboidrato por hora, tá? Então, 40, 25, 40, 25. Então, aqui, meia hora, 40 gramas de carboidrato, 2 géis da probiótica. Vocês sabem qual é o gelzinho, né? Que tem um bom custo-benefício, esse gel da probiótica. 2 géis da probiótica, 40 gramas de carboidrato. Então, pegava 2 géis, tomava os 2 e cápsula de sal, que aqui é calor, né? A gente suei muito. Cápsula de sal, mais 350 ml de água. Aí já vai estar com o Diego, que aqui é... Eu já levei isso comigo na largada, tá? Porque tinha staff na prova, para eles não se preocuparem com essa primeira alimentação aqui. Então, 2 géis de carboidrato, 40 gramas de carboidrato nesses primeiros 30 minutos. 1 hora de prova, 25 gramas de malto, que tem 20 gramas de carboidrato, uma pitada de sal, que é para inteirar no sódio, uma pitada sem fazer muito cálculo, pessoal. É só para aumentar o sódio mesmo que eu preciso consumir, com 400 ml de água. E aqui é importante, porque como é uma prova no calor, gente, não é interessante ter muita concentração de carboidrato na bebida, tá? Dica aqui, prova no calor, concentração de carboidrato na bebida entre 5% e 10%. Como é que tu sabe? Bora pegar a calculadora aqui. Como é que calcula esses 5% e 10%? Vamos lá. Tu vai pegar 20 gramas de carboidrato, que é o que tinha, né? De carboidrato, 20 gramas. Divide pela quantidade de líquido, 400. Opa, volta aqui. 20 gramas dividido por 400, tá? E agora multiplica por 100. E aí tu vai saber a concentração da bebida, 5%, tá? No calor tem que ser entre 5% e 10%, tá? Tem que dar essa conta aqui. Vocês prestaram atenção, né? Quantidade de carboidrato dividido pela quantidade de líquido vezes 100. Aí tu vai saber a concentração da tua bebida. A minha tinha 5%, que aqui ajuda tanto para repor carboidrato quanto para hidratação, tá, gente? Que vai ajudar na hidratação. Então, isso é importante vocês saberem. Aí 1h30, 40 gramas de bananinha cristalizada, 44 gramas de carboidrato, cápsula de sal, tá? Então aqui mais 44 gramas de carboidrato, ó. 40 gramas de uma bananinha, assim que vejo no supermercado. 2 horas de prova, 3 fatias de pão de milho, que tem 20 gramas de carboidrato, ó, tá vendo? 40 a 20. 20 gramas de requeijão e orégano. Aqui eu não calculei do requeijão, porque o importante para mim era aqui, o carboidrato, e eu queria botar alguma coisa salgada no meio desse tanto de doce que eu já tinha comido, botar um salgado para dar uma quebrada e que realmente dá uma revigorada, pessoal. É importante fazer essa variação de salgado para o doce, só aprendi recentemente, não era uma coisa que eu fazia, tá? E me ajudou bastante. Foi a primeira vez que eu fiz em prova, inclusive, eu sempre fui só um doce, e é uma coisa que eu gostei de ter feito nessa última prova. Depois, volto para os 44 de carboidrato, 40 gramas de bananinha cristalizada, tem 44 gramas de carboidrato, cápsula de sal e aqui mais a água. Tá sempre 400 ml de água, tá, gente? Que não sei se você aguenta, tá? Isso aí tem que ser treinado também para ir colocando mais água para dentro do corpo, tá? O estômago acostuma. Com o tempo, se tu for treinando isso, o estômago acostuma. Aí daqui eu comecei, a partir de 3 horas, comecei com o gel da Z2, que tem 25 de carboidrato, tá? Comecei, aí aqui, ó, com 3 horas eu tomei a cafeína, tá, pessoal?
tomei 200 mg de cafeína, que com 3 horas eu já vi que me dá uma quebrada, já começa a sentir mais dores, né, a partir da terceira hora, já começa a dar mais dores nas articulações, o músculo já começa a reclamar. Então tomar uma cafeína ali com 3 horas para dar um efeito ali com 3 horas e meia, já vai ser interessante, né? Que a prova ia ter mais ou menos, eu sabia que ia dar entre 4 horas e meia e 5 horas. Então, tomar ali com 3 horas para esse final de prova ajuda bastante. Fica a dica aí também. E mais água. Aqui 3 horas e meia, 40 gramas de bananinha de novo. Foi muito repetitivo essas bananinhas, né? Talvez a próxima eu mude isso, provavelmente vou mudar para não ficar repetindo. 44 gramas de carboidrato, cápsula de sal também, sempre em hora quebrada tem cápsula de sal, tá? E 400 ml de água. E para fechar, Z2 com 400 ml de água. Eu esperava terminar com 4 horas e 40, pessoal. Isso eu acho que foi algo que eu errei. Eu devia ter programado mais uma aqui, mais uma com 4 horas e meia, com 5 horas, ter continuado. Porque uma prova longa assim e uma prova extrema, pessoal, tu não tem como prever tempo. Não tem como tu saber se tu vai fazer com 4 horas e meia, com 5 horas e 10. É difícil quando a prova é muito dura. Então, o que eu posso te dizer, uma dica que eu aprendi agora, que eu errei, é ter continuado a estratégia de prova, né? Porque realmente eu não previ essa questão de, como eu falei lá atrás, essa questão de andar, de parar para botar gelo, e isso acaba aumentando o teu tempo. Então, realmente, isso aí eu errei. Eu acho que eu devia ter previsto essas pausas, essas andadas para resfriar o corpo, essas paradas para botar gelo, para comer e tal. Essas paradas eu devia ter previsto para que ia dar um tempo maior de prova, não só tempo correndo efetivamente, tá? Então, um erro aí que eu cometi que você não deve cometer, tenta ter uma previsão um pouco a mais do que tu tá prevendo e continua a estratégia. Por exemplo, se fosse hoje, eu colocaria aqui mais uma de 4 horas e meia e mais uma de 5 horas, para garantir, só para garantir, tá? Porque realmente tem essas paradas para botar gelo, para resfriar, que vale a pena, realmente vale a pena. Essas paradas. E o sétimo ponto, pessoal, é para ultramaratonas que sejam permitidos os staffs, que tu pode ter staff te ajudando na prova. E na prova que eu fiz ontem, pessoal, era permitido os staffs para ir dando alimentação, como era de uma cidade para outra, né? Então eles iam de carro ali dando alimentação, foi a Cuscuzinha com essa estratégia de nutrição e foi outro rapaz, o Matheus, foi dirigindo o carro e ajudando ela nessa questão de logística aí, ele também sabia o percurso para eu não me perder. Então esse ponto aqui cara, alinha bem e oriente bem os seus staffs. Isso que eu digo é antes da prova, tá, gente? Para evitar problema de comunicação durante a prova. Então toda essa estratégia aí eu já dei para eles lá, eles já sabiam tudo o que tinha que fazer, porque, cara, se eles não souberem o que fazer, tu vai ficar puto na hora. E, na verdade, a culpa é tua, né? Porque tu não orientou direito. Então, eles têm que saber o que fazer para não ficar perguntando durante a prova. Imagina o carro em movimento, aí tu correndo, e vento, e barulho, e às vezes não entende, aí tu tá com sede, aí tu se estressa. É muito comum ter briga com o staff, justamente por isso, tá, pessoal? O cara se estressa ali, porque tem o estresse da prova, e o cara não entende o que tu tá falando, aí tu fica puto e xinga, enfim. Evita esse tipo de estresse desnecessário na sua prova, tá? Oriente bem os seus staffs, eles saberem exatamente o que tem que fazer. E outra questão importante nessa questão de orientar os staffs esse é muito importante, galera, a questão de tomar decisão na hora da prova. Tu não pode tomar decisão na hora da prova, pessoal. Na hora da prova não é hora de decidir nada. Se, eu tomo ou não tomo gel agora? Eu bebo ou não bebo água agora? Eu tomo um Gatorade ou não tomo? Gente, isso tem que ser decidido antes. Na prova, tu só cumpre o que tu já decidiu, com a cabeça fria, na tua casa, sentadinho ali. Claro, o plano pode mudar, isso é totalmente compreensível. Mas o grosso já tem que estar decidido. Tu já decidiu, não é sair sem plano nenhum, tô falando desse nível, tá? Sair sem nada e ver, vou ver se eu tomo um gel no 30 ou no 45, ou com 45 minutos ou com 50 minutos. Não. Já sai com um plano definido, tá? Já tomou a decisão ali. No dia da prova é só cumprir. Até porque tu não tá com a cabeça funcionando normal ali, tu pode pular a alimentação, pode esquecer de beber água, pode esquecer uma alimentação, então não é o ideal, tá, gente? Sai com um plano bom já, definido, e se precisar, adapta na hora. Então, pessoal, como eu falei, esse é um vídeo de dicas práticas que eu peguei a teoria e apliquei aqui em uma prova real para mostrar para vocês como é que funciona. Eu acho que é importante, né? A gente vê muita coisa na internet, mas não vê como isso é aplicado de fato na prática, com alimento de verdade, com uma pessoa de verdade. Tá? Então a ideia é mostrar como é que eu apliquei tudo isso. Se eu fui muito técnico, me desculpe, tá? Pode deixar nos comentários se ficou alguma dúvida ou qualquer questionamento, ou se tiver alguma ideia também para a gente melhorar essa questão de
teoria e prática e tal, eu acho muito legal quando isso funciona bem. Então, quando for deixar seu comentário, não esqueça também de usar a hashtag que se dane o pace, que eu vou saber que você ficou com a gente até o final e deixar um lindo coração no seu comentário. Lembrando que temos cupom com 10% de desconto no site da galera, tá? Aqui. Temos um cupom com 10% de desconto, é só você colocar nas suas compras o cupom O Amador que você garante esse desconto, tá? Vou deixar o site da aqui na descrição do vídeo para você aproveitar. E muito obrigado pela sua audiência, um abraço e trabalhe essa saudade aí. Valeu!